Bom, bom, como lá no Congresso, né, Nacional, vou pedir ao presidente da sessão aqui para não começar a contar o tempo aí. Em primeiro lugar, eu sei que eu tenho 30 minutos, mas prorrogado por 10 minutos para questões, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa homenagem dos colegas. Eu, em princípio, quando eles me propuseram nessa homenagem, eu fiquei assim, um pouco reticente, né? Não sei se não gosto assim, de me ver assim, no centro das atenções, mas depois aceitei, achei que era uma oportunidade, né, de assim, encerrar, né, meu trabalho assim, no departamento, de uma forma, né, eu pudesse também, de certa forma, apresentar, né, minha pesquisa, o meu trabalho, né. Então, eu gostaria de agradecer, né, não só os colegas aqui do departamento, né, que eu departamento de filosofia, mas os colegas que eu passei a conhecer, né, ao longo desse trabalho, inclusive fora do departamento de filosofia, né, agradecer até fora desse ambiente, né, os meus familiares, amigas e amigos, né, porque a gente chega, onde chega não é um trabalho solitário, né? Eu cheguei aonde cheguei graças assim ao apoio, né, de muitas e muitas pessoas, né? Então, eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas e vocês saberão assim, né, fazer um desconto, porque, claro, né, nos contamos com a generosidade dos amigos e das amigas, dos colegas, e, é claro, né, essa generosidade nos coloca provavelmente num patamar bem acima do que a gente merece, e vocês saberão, né, fazer aí o devido desconto, né? Bom, dito isso, aí eu peço aí a mesa, agora eu começo, então, a minha apresentação, e o que eu vou fazer aqui é uma tentativa de vincular uma pesquisa já realizada com a pesquisa que eu estou fazendo hoje, né? E aí eu deveria mostrar justamente o que eu entendo como atividade filosófica e que eu vejo assim nos grandes filósofos, que é a filosofia eminentemente, né, como um diálogo, né? E aquilo que a gente vê muito assim no texto sânscrito, né? Meus colegas de estudo sânscrito, a gente observa isso, né? O famoso IT, né? ITI, né? Que mostra esse caráter assim dialógico do texto, né? Que o autor está dialogando, né, com certas tradições dentro da própria tradição, ou mesmo fora, né, da tradição dele, né? Então, o que eu vou apresentar aqui é algo nesse sentido, né? Ou seja, filosofia como diálogo. O que eu vou fazer aqui, então? Pretendo fazer, eu não sei se eu conseguirei finalizar o que eu pretendo aqui, provavelmente não, mas eu, pelo menos, vou mostrar assim, a minha intenção, né? Já que o tema aqui do nosso congresso, essa questão, né, do Atman, né, traduzir como si, né, a nossa subjetividade, né, na sua essência, seu caráter substancial e permanente, né, e o oposto, né, o anátema, o não si, né, a minha proposta aqui é trabalhar essa questão vista em 3 momentos distintos, né, quer dizer, é o mesmo tópico, né,
do si e do não si, o Atman e do Anatman, em 3 momentos distintos. Né? Um primeiro momento, esse no texto Nagarjunian, eu, através do comentário do Chandrakirti, né? E essa abordagem do Chandrakirti, que eu chamaria de uma abordagem conceitual dessa questão do si e do não si, né? Do eu e do não eu. Né? A gente traduzir assim, sem entrar aqui na questão da como traduzir Atman, né? Mas vamos supor essa tradução aqui para facilitar. Né? Então, no texto nagarjuniano, no comentário do Chandrakirti, eu chamo uma abordagem conceitual. Depois, no segundo momento, eu pretendo tratar essa questão, vamos dizer, no âmbito histórico, né? Nas coleções, né, daqueles textos que apresentam, né, a interlocução ou as interlocuções do Buda, né, quer dizer, o Buda, né, conversando ali com seus contemporâneos, e aí explorando essa questão do si e do não si, né? E finalmente a mesma temática abordada, né, de uma forma, vamos dizer assim, chamaria assim, através de um método, né, através de uma estrutura argumentativa que aparece no Sutra do Diamante, né, naquilo que eu estou traduzindo como método de exposição do ensinamento. Né? Quer dizer, como que essa questão do si, e do não si, do Atman e do Anatman, como que essa questão ela pode ganhar uma formulação, né, lógico-argumentativa ou metódica, né, no âmbito do Sutra, né, do Diamante. Né? E aí, né, a minha intenção, no caso aí da abordagem, né, do Sutra do Diamante, dessa abordagem histórica, mostrar o que eu entendo, né, propriamente por dialética nesse contexto, né, porque a palavra dialética, eu já comentei aqui com alguns de vocês, né, já é repetitivo, mas nem todos sabem, né, no meu tempo de estudante, a palavra dialética ela era tomada como uma palavra mágica que resolvia todos os problemas. Né? Isso aqui é dialético, né? Ninguém entendia, né? Obviamente, mas todo mundo tinha medo. Né? De falar, não, eu não entendi. Mas você não entendeu o que é dialético? Então, você tem que sair dessa sala, não pode ficar aqui. Tem um lugar para quem não entende dialética. Né? Hoje a gente sabe que essa palavra mágica é a palavra quântico. Né? É quântico. A quântica resolve todas as coisas. Consciência quântica. Ninguém entende o que é, mas, né, em princípio, os problemas são resolvidos. Né? Mas, no caso aqui, aí eu vou... pelo menos pretendo, não sei se vai dar tempo, achando que não vai dar tempo, não, mas enfim. Mas a minha pretensão é mostrar em que sentido, né, o termo dialético pode ser, né, empregado, né, no contexto de uma forma de argumentação, né, que já aparece assim, nos Nikaya, quer dizer, na coleção, né, das interrupções do Buda, né, e depois ela é sistematizada, né, de uma forma metódica bem precisa no Sutra do Diamante. Né? E aí, a minha intenção aqui também é mostrar que aquilo que a gente entende como a posição assim, budista tradicional, né? O budismo rejeita a ideia do Atman. Né? Isso assim, vamos dizer assim, é o beabá do budismo, né? Que a gente ouve né? Os mais variados recantos aí que faz alguma alusão ao budismo, né? Como se essa fosse a posição do budismo. O que eu pretendo assim, mostrar aqui é que essa posição, essa negação, né, do Atman, o Anatman,
é como se fosse assim, a ponta de um iceberg, né? Quer dizer, o que eu pretendo mostrar aqui é que essa posição é uma parte final de uma longa argumentação, né? Onde a gente só vê essa parte final, né, da argumentação, né? E, por alguma razão, né, não sabe ou não vê, né, todos aqueles elementos precedentes que levaram a essa posição, essa recusa do Atman, né? Isso, né, já está presente no próprio comentário do Chandrakirti, e depois, né, nessa abordagem que eu estou chamando histórica, e depois nessa abordagem metódica, lógico-argumentativa no Sutra do Diamante, ela também se torna, né, evidente, né? Então, essa tese, né, do não si, essa reputação do Atman como né, vamos dizer assim, a posição clássica do budismo, ela é, né, o ponto final de uma longa argumentação, né, que não faz justiça, né, ao complexo argumentativo, pelo menos assim, dos textos aqui né, do budismo que eu vou trabalhar. Né? Eu não, né, claro, pretendo aqui, né, ter, né, condições de abarcar todo o budismo. O budismo aí tem, né, 2.500 anos, são muitas escolas, é um movimento plural, né? São né, várias perspectivas, né? Eu não pretendo aqui falar assim em nome né, fazer uma apresentação sobre o budismo, né? Mas sobre esses textos do budismo que eu estou estudando aqui. Bom, dito isso, né, já foi comentado aqui pelos colegas, eu publiquei em 2016, né, eu publiquei, vocês podem ver, acho que está até ali, né, está escrito ali, né, um texto foi publicado em inglês, chama Nagarjuna Sharing Outlines of a Dialogue on Self-Worth and Viewpoints. Esse é o contexto de uma pesquisa antiga e a relação com a pesquisa que eu estou fazendo hoje, mais centrada no Sutra do Diamante. Eu tinha, na época, eu estava estudando esse texto do Shelley, se abaixar um pouco ali, eu estou sem óculos, ali, pode abaixar, esse aí de 1795, Filosofia Hebraica e Dogmatismo e Criticismo, né? Cartas Filosóficas, Dogmatismo e Criticismo, onde ele discutia duas maneiras de fundar a filosofia. Ora, no sujeito, né, no eu, seria o que ele chamava a posição crítica, ora, no não-eu, que é a posição dogmática. Né? Isso é uma fase, o pensamento de Hegel, depois ele, né, abandonou essa fase, mas nesse texto, né, depois de falar sobre o dogmatismo, ele fala assim, olha, a gente pode ver, né, se abaixar um pouco mais aí, né, essa é uma parte do texto, e na verdade, é o seguinte, o texto foi publicado em inglês, porque, na verdade, a minha intenção era publicar em português, porque a gente tem, né, pouco material sobre isso aqui, né, no Brasil. Mas aí o departamento, né, solicitou que fosse publicado em inglês, porque ia ser publicado na revista Que Critério do Departamento, aí tem essa questão né, de nota da revista, internacionalizar a revista do departamento. Então, eu, aceitando, né, a sugestão, né, da direção da revista, publiquei em inglês, e até, assim, para minha surpresa, isso causou, eu recebi, depois desse texto, vários convites para publicar artigos em outras revistas, para organizar número de revistas, né, no exterior, a partir desse artigo, né, mas estava tão, assim, cheio de trabalho que não dava tempo, né. Por isso que está ali o texto em inglês, e nesse texto, o Shelley, né, sinto que ele chama
os cabalistas, né, os brahmanes, os filósofos chineses, né, e os místicos mais recentes, como, né, expressões, né, como filósofos que defendiam o dogmatismo, né? Ou seja, filósofos que queriam fundamentar a filosofia no não-eu, no objeto e não no sujeito, né? E esses filósofos, né, que tinham essa pretensão, segundo ele, eles, né, em alemão, esse termo está em vermelho ali, Schwärmerei, né, logo abaixo ali da citação dos filósofos que seriam dogmáticos, Schwärmerei como assim um entusiasmo fanático, onde o indivíduo, né, por assim dizer, mergulha no objeto e perde a sua subjetividade, né? Depois, embaixo, na citação abaixo, ele faz a referência ao Kant, que faz algo semelhante em relação, né, ao Tao Te Ching, né? Que era, então, né, uma visão, né, bem característica do período. E aí, em razão disso, eu falei assim, vamos ver se essa tese, né, do Shelley se mantém e vamos fazer esse diálogo do Shelley com o Nagarjuna e ver se ele não cita, né, obviamente, aqui, né, o Nagarjuna, nem sei se não fica claro se ele conhecia, né? Não sei se eles quando ele fala aí os brahmanes, né? Se ele coloca budismo e outras tradições, sabe, sei lá o que ele estava entendendo, né? O brahmanes, né? Se brahmanes para ele o conjunto, né, da filosofia indiana ou não, isso não fica claro no texto. Mas então vamos promover aqui um diálogo entre o Shelley e o Nagarjuna e ver se realmente o Nagarjuna é um Shiverma, né? Adota a Shiverma, esse entusiasmo fanático, propõe, né, a dissolução, né, do sujeito, né, que seria para ele, né, um tipo de escravização. E aí eu chego à conclusão que não, que o Shelley está errado, né? O que diz respeito ao Nagarjuna está totalmente equivocado. Eu não vou entrar nos argumentos aqui do diálogo do Shelley com Nagarjuna, porque isso não nos interessa, e eu vou diretamente, né, ao verso número 6 do capítulo 18, né, do texto nagarjuniano. Eu queria começar a partir daqui, porque aqui nós vemos essas três posições, né, que a gente vai ver assim, de forma desdobrada no que eu estou chamando na análise histórica e depois na análise metódico-sistemática, né? Se tiver tempo de chegar até lá. Aqui, nesse verso 6, né, do capítulo 18, né, apresentado tanto o si, o não si, quanto também, né, mostrado que nem o si, nem o não si. Tanto o si é mostrado, né, quanto o não si é ensinado pelos espertos. No entanto, é ensinado que não há si algum e não há não si algum. Né? Quer dizer, aqui a gente vê essas três posições de uma forma assim, bem clara. Né? O si, o seu oposto, e depois nenhum dos dois. Né? E aí, né, no comentário do Chandrakirti, né, o Chandrakirti, né, comenta sobre três tipos ou classes de audiência, né, vamos dizer assim, para quem, né, essas três posições são endereçadas. Né? Quer dizer, essas três posições de admissão do si, né? Alguém que mantém a posição do si, depois alguém que defende o não si, e depois uma terceira, que não é nem si, nem não si, né? Essas três posições, elas são típicas de três classes, né,
de audiência, que ele chama de o primeiro, o Rina, né? Aquele, né? Os indivíduos de nível inferior, né? E defendem o chamado Atma Bhava Viparyasa, ou seja, aqueles que contestam, né, a inexistência, né, do Atma, quer dizer, de uma identidade eterna, subjetiva, né, de um si substancial. Eles estão negando isso, né? Quer dizer, isso, né? Esse é um momento, então, daqueles que defendem a posição do não-si, né? Estão dedicados à descrição precisa da realidade, nomeando terra, água, fogo e ar como os elementos constituintes, né, da realidade, né? Não há a perspectiva deste mundo e não há outro mundo, né? É uma perspectiva de que, né, essa oposição ela não existe, né? Uma posição que lembra muito, né, o Epicuro, né? Aliás, né, lembrando lá o Epicuro, como é que a gente sabe que alguém é filósofo, né? É a posição do indivíduo diante da morte, né? Se o indivíduo amarelou, teve medo, né, diante da morte, é sinal que não é filósofo, né? Sinal que não é filósofo, né? Uma posição parecida com a do Platão também, embora por razões diferentes, né? Porque na posição do Epicuro, que é próxima a essa aqui chamada de nível inferior, né? A morte é o fim de tudo, né? Então não tem mais nada, né? Por que o indivíduo vai estar angustiado se você fez isso, fez aquilo, se deixou de fazer, ou se fez, né? Porque a morte é o fim de tudo, né? Então, também não há maturação dos efeitos das ações praticadas, sejam elas boas, sejam elas más, né? Não há um reino de seres sobre-humanos, né? O que existe é essa realidade, né? Há os seres humanos compostos desses elementos, esses elementos, né? E a morte é a solução de tudo, é o fim de tudo, acaba com tudo, não há essas regiões, né, paradisíacas onde o indivíduo poderia habitar, né, se realizasse boas ações, né? Ações consideradas como boas, né? Aí vem a questão, né, no comentário do Chandrakirti, quer dizer, para esses indivíduos, né, que defendem a tese, né, do não-si, da inexistência de uma identidade pessoal, de uma identidade subjetiva eterna, para esses indivíduos se recomenda, né, a terapia do si, né? Então, seria uma terapia alopática, né? Lembrando aí o provérbio latino, né? Contrário, contrários curanto, né? Quer dizer, os contrários são curados pelos contrários, né? Quer dizer, um indivíduo de nível inferior que está sofrendo, né, de anátema, de não si, recomenda-se para ele a terapia chamada si, né? Insistir com ele na existência do si. Talvez seja uma terapia aqui para alunos de curso de filosofia, vida fafiche, né? Talvez seja a terapia indicada, né, nesse caso, né? Há depois, né, o pessoal na posição oposta, né, que ele chama de madhya, né, os indivíduos de nível médio, né, que ele chama assim de sadbhuta atma drishti, né, quer dizer, daqueles que têm, né, uma visão, uma interpretação, né, do atma como sendo, né, esse drishti, ele é uma pretensão à verdade, né, legítima, porque, né, esse drishti está baseado num ser, né, no Buda real, sabe? Eu estou traduzindo sabe Buda como ser real para justamente tentar captar esses dois elementos, o elemento epistêmico do saber, do conhecimento, e o elemento ôntico do ser, da coisa, né? Quer dizer, essa proposta, mas que está presente também na posição
do indivíduo de nível inferior, né, é de que haveria uma convergência entre o meu saber, o meu discurso e a realidade mesma, né? Quer dizer, o meu discurso ele consegue ficar imune e não contagiado por preconceitos sociais, culturais, religiosos e políticos. Eu consigo imunizar o meu discurso e atingir o real tal como ele é, havendo, então, uma convergência entre o meu conhecimento, entre o meu pensamento e o ser. A gente pode lembrar aqui do Parmênides, né? A ideia dessa identidade entre o ser e o pensar, né? Isso é algo que é proposto, está presente tanto na posição dos indivíduos de nível inferior, quanto nos indivíduos de nível médio. Quer dizer, ambos acreditam, levantam a pretensão para eles justificada, que eles sabem o que é o real, a nossa verdadeira identidade, né? Ou não tem, né? Ou não há esse Atman, ou há esse Atman. Mas ambos coincidem na proposta de que eles sabem o que é o real. E eu estou falando isso porque isso é importante para a gente, se der tempo posteriormente, entender o que é onde tem sentido o jogo dialético, né? Porque o jogo dialético, e antecipando um pouco, só vai ter sentido, né? Aí, utilizando mais um aparato lógico, né? Ocidental, se essas duas posições a favor do Atman e a favor do anátema, ambas forem falsas. A dialética só funciona nesse sentido, né? Só funciona nesse sentido. Então, a posição mátrina é essa, né? Eles vão aceitar, então, né, essa tese de uma evolução espiritual, né? E os nossos atos, né, têm consequência, né, depois da morte, né? Que a gente vai ou não para regiões paradisíacas, né? Suarga, aqui, como dizem, ao apavarga, né? Essa emancipação desse ciclo de nascimento e morte, a partir justamente das nossas ações, né, que nos levariam, né, a tal situação, né, a tal situação paradisíaca, né? Então, é o contrário da posição anterior, né, do Rina, mas, segundo a exposição do Chandrakirti, eles, né, não conseguem, né, sair desse ciclo de nascimento e morte, do samsara. E aí ele usa uma imagem assim, sensacional, o Chandrakirti, né? Ele usa a imagem de que esse pessoal que adota esse Atma-drishti, né? Sadbhuta Atma-drishti, quer dizer, o conhecimento, né? uma teoria sobre o Atma, como se expressando, né? O ser verdadeiro, a realidade como tal, ele compara isso à metáfora de um pássaro, né? Que está voando. Não sei, não sei se você está dando. Mas, enfim, né? Não vamos ficar preocupado tanto para mim, porque senão a gente não vai dar tempo. Não já estou até no final aqui, está até terminando os 30 minutos. Mas ele usa essa imagem, né, de um pássaro que está voando. Só que esse pássaro, ele está preso, né? Ele usa a expressão aqui, banda, né? Quem conhece, lembra do inglês, né? To bind, ou do alemão binden, né? O voo do pássaro está amarrado por uma corda forte. Só que essa corda, ela é frouxa, ela é relaxada, né? Ela é distendida e longa, né? É uma corda forte para segurar o voo do pássaro. Distendida para o pássaro não perceber que o tranco, né? Fala, não, eu não posso voar para lá, eu posso voar para qualquer canto. Né? Por isso que a corda, então, teria que ser assim, distendida e longa, para dar essa ideia que ele voa para qualquer... Eu estou livre, vou para qualquer canto, mas ele está preso. Né? Essa ideia, do pessoal de nível médio é porque eles vão fantasiar. Eles vão fantasiar uma ideia de Atman e ali eles ficam numa prisão. Né? E, por fim, existem os indivíduos de nível superior, né? O Utkrishta,
né? E aí eu vou apresentar aqui uma passagem assim, do Chandrakirti, né, reproduzindo assim, um sutra, que mostra o terceiro momento, que é a recusa tanto do Atma quanto do Anatma, do si e do não si. Então, vejam bem, né? Quer dizer, esse seria o conjunto total da argumentação, né? Quer dizer, a gente não poderia entender, então, essa posição aqui do Buda, pelo menos segundo essa interpretação nagarjuniana, né, como apenas uma defesa do, né, anátema, do não si, porque o indivíduo médio ele sofre de átma, né? A doença dele é o átma, achar que ele pensa que ele sabe qual é a sua identidade, qual é o seu si. Então, qual que é a receita? Qual é a terapia? Então, você vai ensinar para ele o anátema, é o contrário, né? O indivíduo sofre de si, receita anátema. Sofre de anátema, a receita é o si, né? E aí vem o terceiro momento em que não é nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, o terceiro momento, né, é uma proposta, né, de que o ensinamento, né, dos mestres, dos Budas, não levanta uma pretensão ôntica, ou seja, não pretende ser um discurso que, diferentemente daqueles, né, da posição de nível médio e de inferior, né, não levanta a pretensão de dizer o que é o real. Essa é a diferença, né, principal, né, entre, né, a posição, né, aqui defendida nesse terceiro momento e as duas primeiras, né? Porque as duas primeiras levantam uma pretensão que não se realiza, e elas são falsas, né? É por isso que tem sentido o terceiro momento do jogo dialético, né? Se transformar a palavra dialética aqui no abracadabra, uma palavra mágica que resolve os problemas. Quer dizer, a dialética funciona só se os dois primeiros níveis, as duas primeiras propostas forem falsas, porque se o indivíduo rina, né, de nível inferior, tiver certo, aquele que defende o Atma está errado. E a recíproca é verdadeira também, né? Se a proposta do que defende o Atma estiver certa, o rina está errado, né? E aí, isso no quadrado lógico montado pelo Aristóteles, é isso, né? Na relação de oposição, né? É isso, né? Uma verdadeira, a outra é falsa, outra é verdadeira. Mas se as duas são falsas, né? Se as duas são falsas, aí é necessário um terceiro momento, como que é apresentado aqui. Os outros dois momentos eu não vou falar, né? A parte histórica, a parte do diamante, que vai dar tempo. Eu só vou encerrar com esse terceiro momento para a gente perceber que esse terceiro momento, né, é justamente uma crítica à intenção ou à pretensão dos dois momentos anteriores de expressar o que é o real, e eles não conseguem, né, expressar o que é o real. Então, diz assim o terceiro momento. Ao si, Kasyapa, essa é uma posição. Não ao si, essa é a segunda posição. O que é o termo médio entre uma e outra é aquilo que é... Aí fiz uma tradução aqui, eu sei que essa tradução tem problemas, mas só para facilitar aqui a nossa comunicação, né? Quer dizer, o que é o termo médio entre uma e outra, né, que entre a posição rima inferior e a posição mediana, né, é aquilo que é sem uma forma ou natureza específica, né, o arupia, como diz aqui, sem prova, sem suporte ou sem causa, sem aparência visível, além de qualquer representação e sem marca característica. O caminho do meio é essa consideração correta sobre os entes. Quer dizer, o caminho do meio, né, a ideia do que ele chama aqui Madhyama Pratipada, né, o caminho do meio, né, é uma posição que não vai absorver nem a posição fina, né, não vai dizer que ela é correta, nem a posição mágia,
dizer que ela é correta, né? Vai dizer que elas não entregam aquilo que elas prometem, né? Ou seja, a argumentação delas é uma argumentação que não atinge o real, embora elas pensem que atinge o que é o real, mas aí é que vem a questão, né? E talvez aqui eu acho que é um momento diferente da proposta, talvez, dialética, é algo para ser estudado, né? Da proposta dialética, como está no quadrato lógico aristotélico, né? Mas a posição a favor do átoma, do si, a favor do anátoma, do não si, ela pode ser recuperada não no sentido ôntico, ou seja, enquanto pretensão de dizer o que é o ser verdadeiro, a realidade, mas como uma proposta terapêutica, né? Como, né, uma didática, né, no contexto de, né, uma UPAI, um meio, né, um expediente utilizado para curar alguém, né, de uma determinada enfermidade mental, né, que é representada na imagem do Chandrakirti, né, desse pássaro que está o voo do pássaro está amarrado por uma corda forte, longa e estendida, né? Então, a proposta do si e do não si, ela é mantida, né, enquanto a proposta terapêutica, né, de uma alopatia, sem levar em conta, né, descartando totalmente que haja aqui uma pretensão ôntica, né, do que é o real, porque o real, né, que está dizendo aqui, né, não vai ser possível traduzi-lo num discurso que a gente consiga provar, né, o que está para além de átomo e para além do anátomo, né? Então, né, eu vou parar por aqui, porque eu já esgotei meu tempo, mas o que eu pretendia, a minha proposta inicial, era, depois de fazer isso aqui, mostrar como essa questão aqui ela está presente nas interlocuções do Buda, né, com seus contemporâneos. Já nesse texto aqui, deixa eu ver se Sebastião, não sei se está dando para ver, do Del Tosso, né? Deixa eu ver se Sebastião, acho que aparece ali, né? Deixa eu colocar o óculos aqui, se aparece. O Krishna Del Tosso, né? The Role of Punya e Kusala, The Dialectic of the Twofold Right Vision, Temporary Integration of Eternalism in the Path Towards Spiritual Emancipation, according to the Pali Nikais, né? O papel de Punya e Kusala na dialética da dupla visão correta e a integração temporária do eternalismo no caminho em direção à emancipação espiritual, né, de acordo com os Nikaya Pali, né? Porque justamente aí ele vai... Só que ele mostra isso do ponto de vista dos eternalistas, né, que são a posição bramânica, né? Quer dizer, como, né, a ideia seria mostrar como que o Buda, tanto diante dos nihilistas e materialistas de um lado, e é pena que a gente não vai ter condição aqui de explorar isso, né? O Buda, ele aceita e rejeita o nihilismo, aceita e rejeita os eternalistas, né? E aí depois vem com a solução final, né? Isso é a posição do budismo de base, como aquela que vai resolver as deficiências dos nihilistas, materialistas e eternalistas, né? E aí o texto do Del Tosso para aí. A minha parte seria mostrar depois como que o Sutra do Diamante, né, vai além do budismo de base, né? Também vai adotar essa postura de ora aceitar o niilismo, ora rejeita. Ora aceita o eternalismo, ora rejeita. Ora aceita o budismo de base e ora rejeita. E aí vai ganhar a posição especificamente do grande veículo, né? Mas, né, não ter mais tempo, eu agradeço, né, a paciência de vocês terem me escutado até o momento, né? E depois fico por uma outra oportunidade, se for o caso, a gente discutir o resto. Muito obrigado. Temos tempo para uma pergunta, duas perguntas. Se quiser, faça uma pergunta. Sim.
Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode vir aqui. Mas, então, eu vou fazer uma pergunta. Ótimo. Então, essa terceira posição, nem ser, nem não ser, nem sim, nem não sim, se apresentou como uma solução, ou seja, como uma superação da falsidade da primeira e da segunda posição, até a nada. E se ela também, se a terceira posição também fosse uma cura de uma doença, e, portanto, também a terceira posição possa não ser considerada como um ponto final, mas como um discurso terapêutico, digamos assim, para utilizar a metáfora que você utilizou, para contrastar algum tipo de disfunção, digamos assim, talvez um excessivo apego às ideias. Me parece que a presença desse caminho do meio nos Nikayas, por exemplo, vai nessa direção de contrastar pessoas que têm uma tendência exacerbada à metafísica, por exemplo. Então, poderia ser também uma proposta não definitiva, mas também provisória, direcionada a uma tipologia de audiência. Sim, eu vejo como discurso assim, não contra uma ontologia ou como uma metafísica, porque, por exemplo, no caso do Sutra do Diamante, especificamente, eu vou usar a argumentação tal como eu entendo no Sutra do Diamante. O Sutra do Diamante, ele não vai, né, abandonar a teoria dos dharmas, não vai dizer, olha, joga a teoria dos dharmas, né, fora, porque isso não presta. Né? Então, vamos dizer assim, nesse sentido, o Sutra do Diamante não estaria jogando fora, vamos dizer, a ontologia, a metafísica, né, dos dharmas, por exemplo, né, da tradição Theravada. O que eu vejo na solução do Sutra do Diamante, e que é apresentado de uma forma, através de um argumento sistemático, assim, em 3 partes, é que o problema não é usar a teoria dos dharmas. Né? Aqui, só para lembrar, né? Acho que nem todos aqui, né, conhecem a posição dos dharmas, seria... Eu pego um objeto, vou dividindo, e vou chegar àqueles últimos elementos, né, que eu não poderia mais dividir. Né? Assim, quer dizer, aí seria, eu poderia chegar na realidade tal como ela é. Né? Seria algo assim, usar aqui, muito entre aspas, um átomo. Né? Só não um átomo no sentido fisicalista, né, como a gente entende, né, da teoria física, mas átomo no sentido. Eu pego um objeto e vou dividindo, e vou chegar nesses últimos elementos, porque eu não posso mais dividir. E esses últimos elementos são o real. Isso é a realidade, né? E o que a gente percebe é um agregado desses elementos, né? Que na tradição do Theravada, isso é uma construção mental, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho analítico de pegar o ente dividindo, e aí fazer essa lista de quais são esses elementos. É só para... Você está cansado de ser agradecido, mas eu estou falando aqui para o pessoal aqui que não conhece essa posição. Então, o Sutra vai dizer, olha, não há nenhum problema, né, de usar essa teoria dos dharmas. O problema consiste em achar que que nós conseguimos, com essa divisão, chegar ao último elemento não mais dividido, ou seja, ao real. Daí a ideia da vacuidade. Né? Então, vamos dizer assim, eu vejo esse terceiro elemento como uma forma de, aí voltando, né, tentando responder a sua pergunta, de lidar com as nossas ideias e conceitos, mas de uma forma tal, né, que, ao mesmo tempo, a gente use, mas duvide desses conceitos, enquanto esses conceitos levantam a pretensão de dizer o que é o real. Então, nesse sentido, né, o ensinamento do Buda seria não seria um ensinamento, enquanto levanta uma proposta de dizer o real, mas como uma metodologia de trabalho para questionar
aquilo que nós pensamos, imaginamos, sentimos ser o real. Né? Na imagem lá do Chandrakishti, desse pássaro que está voando, né? Quer dizer, é duvidar, né? É questionar aquilo que se apresenta na nossa mente, no nosso sentimento, na nossa imaginação, como real. Agora, isso não significa, quer dizer, isso, vamos dizer assim, que eu estou chamando o lado ôntico, né? A negação dessa pretensão ôntica. Agora, isso não significa abandonar o uso desses conceitos, né? Que deveriam ser usados, vamos dizer, com essa modéstia, né? No sentido assim terapêutico de, vamos dizer assim, né, purificação ou crítica, né, dos nossos conceitos, e aí entra também o âmbito emocional, etc. Né? Então, eu acho que vai nessa direção que você falou, né? Acho que o terceiro momento, né, como diz, ele só tem sentido se os dois momentos anteriores forem falsos. Não tem, ele não tem sentido se um momento anterior, se a tese, o RINA, estiver correto, né? Eu sou Mádia lá, o nível médio está errado. Né? Então, acabou o jogo aí. Né? O terceiro momento ele só tem sentido se os dois primeiros momentos forem falsos. E isso que não deu para apresentar aqui, isso que, aí do ponto de vista da lógica ocidental, isso que está presente no raciocínio dialético. Né? O raciocínio dialético ele só tem sentido se ambas, a tese e a antítese, forem falsas. Tá? Aí o jogo dialético tem... Aí você tem um momento de síntese que aqui, no caso, não é, né, como você bem expressou, momento de síntese não é uma tentativa de, Rina e Mada, inferior e medida, estão errados? Agora eu vou dizer para vocês o que é o real. Vocês calam a boca aí, porque agora eu vou dizer para vocês o que é o real. Ele fala, não, né, o real, né, eu não consigo, discursivamente, usando os meus conceitos, dizer o que é o real. Mas eu posso utilizar a posição do átomo, posição defendida pelo Rina, pelo inferior e pelo mediano, de uma forma terapêutica. Né? Eu acho que aí, é uma coisa que eu estou pesquisando, eu acho que aí é algo que vai além da proposta, acho que dialética, a gente pensar o quadrado dialético aristotélico e a sua assim e a sua transfiguração, a sua recuperação em outros filósofos, porque outros filósofos vão tentar, né, dizer que esse terceiro momento é também ôntico e que supera o momento ôntico equivocado da tese e o momento ôntico equivocado da antítese. Então, haveria um terceiro momento sintético, ôntico também, que tem a pretensão de dizer o que eu sei, e que seria o correto. A síntese mostra o que é verdadeiramente o ser. Mas o antídoto, no caso, seria o conceito de vacuidade da vacuidade dentro do mundo médio, por exemplo. Ou seja, que também a vacuidade fazia. Isso, contrariamente a certas interpretações que vão fazer da vacuidade um novo Swabhava, né? Um novo ser em si, uma nova realidade. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, a vacuidade seria eu entenderia essa vacuidade como o discurso convencional consciente de si mesmo, no sentido de que é consciente que não levanta uma pretensão de dizer o que é o real. Daí esse caráter autoconsciente, né? Que você está chamando a vacuidade da vacuidade, né? Se estou entendendo bem. Né? Eu entenderia por aí. Né? Você pode vir aqui? Porque tem as pessoas online que não escutam. Por favor. Perdão, eu não sou da filosofia, então... Pode. Eu não sou da filosofia, então, assim, desculpa se as dúvidas for algo bem trivial. Você de onde? Qual área? Da física. A física. Envolve a questão física.
Essa negação da pretensão de dizer a realidade, essa questão ontológica, também pressupõe uma negação do sentido epistêmico, epistemológico, do saber, assim, eu não tenho capacidade de saber, se sim, como eles podem pressupor que podem ensinar, haver a possibilidade do ensino desse método, se eles não têm essa questão epistemológica e saber e tal. E o que diferencia é como eles sabem que esse método da terceira via é, de fato, melhor do que os outros se eles não têm como saber mesmo o que é a realidade, ou ter contato direto com a realidade, como a questão da morte. Eles não morreram, teoricamente, eles não morreram para saber o que tem depois da morte, se tem seguimento ou não essa questão. Assim. Olha, porque você levanta assim, você levanta várias questões, né? Mas deixa eu voltar um pouco num tema que talvez tem uma interseção, uma interface com a questão física, quando eu falei dessa questão, né, de pegar um objeto e dividindo, né? Você que é da física, né, sabe, até alguns anos atrás, até onde a gente chegava nessa divisão? Elétron, prótons e nêutrons. Né? Depois foi dividindo. Hoje, nós conhecemos partículas mais elementares que elétrons, prótons e nêutrons. Né? E aí? Nós chegamos ao final dessa divisão? A gente não sabe. Né? Nós não sabemos se nós chegamos a essas últimas partículas, né? Não mais dizer. Aí, realmente, atômicas, não se divide mais, porque aí você chega àquilo que está na base da realidade. Isso é o real. Que o resto é tudo um amontoado, um agregado dessas partículas. Né? É uma agregação. Né? Por isso que, quer dizer, aí na tradição, né, budista, vai falar, isso que a gente percebe aqui é uma construção da nossa mente. Né? Você constrói é algo convencional, né? Mas o real são esses últimos elementos, supostamente últimos elementos, que eu não posso mais dividir. Mas se eu aceito essa tese, que eu cheguei a essa última divisão, e você tem um comentário de um compêndio sobre o Abhidharma Theravada. O Abhidharma, né, para quem assim não conhece, fosse assim, a filosofia, né, ou pensar a ontologia budista, né, onde eles vão explicar quais são os elementos que, né, favorecem ou desfavorecem, né, a superação do sofrimento, e aí eles vão fazer essa divisão. Se eu chego a esses últimos elementos, aí eu vou entrar no campo da filosofia. Se eu chego a esse último elemento, e esse autor diz isso com toda clareza, né? Há uma convergência entre epistemologia e ontologia, ou seja, o meu conhecimento capta o que é o real. Isso é o real. O resto, né, é uma construção arbitrária da mente que eu posso construir de um jeito ou do outro. Mas o real é isso. Quer dizer, se há uma convergência entre o pensar e o ser. A proposta aqui, né, que eu vejo, né, no texto nagarjuniano, né, nos textos unicais, pelo menos é o que eu estudei, e no Sutra do Diamante, é que nós não conseguimos detectar esse último elemento final. Agora, isso não significa que o nosso conhecimento é para se jogar fora. Não é, quer dizer, nós somos até ali, nós podemos parar a divisão até aqui, isso me basta. Seja por limite técnico, eu não consigo dividir mais, ou por questões culturais, políticas. Não, para mim, dividir até aqui está bom, eu não preciso. Né? Com essa divisão aqui, eu consigo organizar a minha experiência, dar um sentido à minha experiência. Né? Então, há um conhecimento, né, válido, partilhado por uma certa comunidade. Né? É isso, infelizmente, que eu não tive tempo, é isso que está implícito, isso ele mostra, ao meu ver, com mais clareza no Sutra do Diamante, quando ele fala do método argumentativo, e como a própria enunciação do terceiro momento, né? Que ele fala, essa terceira posição
é aquilo que é assumido e admitido por uma determinada comunidade. Né? Eu vou dizer, olha, a terceira... E que não é a posição assumida por um Buda, né? Sempre, geralmente, a terceira posição no Sutra do Diamante é assim, por isso é chamado assim. Né? Por isso, se eu fosse usar o exemplo do Atma, eu falaria assim, ó, existe o Atma, tese. Negação, não existe o Atma. Né? Antítese. Síntese. Por isso é chamado Atma. Olha só. Então, a terceira posição, isso que é interessante, mantém uma afirmação, quer dizer, mantém o conhecimento, o uso daquilo que foi dito na tese. Só que não carrega, o terceiro momento, o momento sintético, a segunda afirmação, há um Atma, não é a mesma afirmação da tese, porque a tese levanta a pretensão de dizer o que é o real. A síntese diz, não, há o Atma como elemento terapêutico assumido, que pode ser assumido por uma determinada comunidade, né? E ali usar esse elemento terapêutico para curar de certas enfermidades, né, mentais. Né? Então, há conhecimento, né, verdadeiro, tal como admitido por certas comunidades, mas isso não implica, segundo essa leitura aqui, segundo eu entendo, né, dizer que eles estão falando sobre o real. Né? É interessante que, desculpe um pouco mais adiante, no Sutra do Diamante, e aí é a grande questão, né? Até que ponto se o Sutra do Diamante é anterior ou não ao texto nagarjuniano. E o que eu vou falar aqui, eu não sei se é um elemento que coloca o texto do Sutra do Diamante antes ou depois do texto nagarjuniano. Porque no Sutra do Diamante não aparece a palavra vazio, né? Shunya, aquele que foi citado aqui pelo Giuseppe, né? A vacuidade, o shunyata, não aparece. É interessante isso. Aparece o termo condicionado, sânscrita, e o termo incondicionado, a sânscrita, mas não aparece o termo vazio. Né? Então, veja bem, é a ideia de que não só o nosso ser, o ser que nós captamos, ele está sujeito à causa e condições, não é o último elemento que eu não posso mais dividir, mas também que o nosso conhecimento, isso que é importante, me parece. Aí eu entro no aspecto epistêmico, e que me parece que entra numa contradição, oposição ao defendido pelo Parmênides. Né? E se eu entendo bem o Parmênides, essa identidade entre o ser e o pensar, né? Vê que o meu pensamento ele consegue atravessar véus de ilusão e atingir o real. Essa posição aqui sintética está dizendo o nosso saber, o nosso conhecimento tem sempre estar contaminado de pré-conceito. Sempre está. Quer dizer, o conhecimento discursivo, conceitual. Então, a partir disso, né? Então, isso explica por que a terceira posição, o elemento sintético, ele vai dizer nem o si, nem o não si. Porque o nosso elemento, o nosso discurso conceitual está contaminado. Então, não teria sentido o Buda dizer, não, ó, eu agora tenho um discurso que não é contaminado e vou dizer para vocês o que é o real. O discurso dele também sofre as limitações, né, dos conceitos que ele usa. Eu, pelo menos, tendo a entender assim. Bom, a esperança é que no Nirvana você possa ir além dessas limitações. Né? Hein? Entender alguma coisa. Entender. E aí, talvez no Nirvana, nem Atma, nem si, nem não si façam mais sentido. Entende? Assim, essa dualidade Atma e Anatma, si, não si, talvez faça sentido, né? No nosso campo de dualidade, dos nossos preconceitos e prejuízos. Mas no Nirvana, provavelmente, isso nem faça mais sentido. Eu entendo por aí. Desculpa, eu falei demais. Obrigado. Isso.
Então, estamos um pouquinho atrasados, mas não muito. Deixo a palavra com o Vitor. O Leonardo fez muitos acenos ao Sul da Diamante. Muito bem que a comunicação do Vitor é sobre